turma, tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem, tá? Hoje nós teremos como assunto de hoje ordem indireta, ordem direta e ordem indireta, ok? Vocês irão acompanhar esse assunto na página 2 do caderno de atividades de vocês. Vamos lá? Aprendemos que uma oração ela é dividida em 2 blocos. Quais são os blocos? Sujeito e predicado, não é? Ou também podemos chamar de sintagma nominal e sintagma verbal, tá? O sujeito nada mais é do que ou de quem eu falo. E predicado ou sintagma verbal é tudo aquilo que eu falo do sujeito, certo? Então, sabemos que uma oração ela tem a sua estrutura sujeito e predicado, 2 blocos. Ou seja, uma oração não existe só apenas com sujeito ou só apenas com predicado, certo? O próprio nome fala oração. Oração nada mais é do que uma frase que contém verbo, certo? Ou seja, o sujeito terá como núcleo o sintagma nominal, ou seja, o núcleo será sempre o substantivo. E o sintagma verbal terá como núcleo sempre um verbo, certo? E hoje nós iremos entender o que é ordem direta e o que é ordem indireta. Na ordem direta, não é? Nós teremos assim, ó, essa estrutura. As meninas precisam de atenção. Quem precisa de atenção? As meninas. Então aqui eu tenho o sujeito da oração. Esse aqui é o sujeito. Precisam aqui de atenção é o predicado, certo? Ou seja, aqui está a informação do sujeito, precisam de atenção. E aqui está de quem eu estou falando, as meninas, certo? Observem só, se eu fosse marcar como núcleo do sintagma nominal ou do sujeito, eu teria aqui as meninas. E a classe gramatical da palavra meninas é substantivo, certo? E aqui nós teremos aqui como núcleo do predicado sempre o verbo. Por que verbo aqui? Porque aqui trata-se de um verbo que indica ação. Então aqui eu tenho o núcleo do predicado, ok? Aí vejam só, por que aqui é ordem direta? Porque a estrutura é essa. Sujeito, mais verbo, mais complemento, ok? Observe que de atenção está complementando o verbo precisam. Por exemplo, aqui. As meninas precisam. Você consegue compreender a frase? Não. Vai perguntar de que ou de quem. Nesse caso é de que? De atenção, certo? Então, de que é o complemento. Então, a estrutura é sujeito mais verbo mais complemento, certo? Então, sujeito mais verbo mais complemento. Sempre que aparecer essa estrutura, você vai saber que se trata de uma oração, tá certo? Ordem direta, tá? Vamos fazer usar essa mesma oração agora sendo na ordem indireta. O próprio nome fala, ordem indireta. Pode começar do complemento para o sujeito e também do verbo para o sujeito. E também do complemento para o sujeito. Por exemplo, aqui. Você tem aqui, ó. Aqui fala complemento, né? Olha para cá, complemento. Certo? Nesse complemento aqui, ó, de atenção. De atenção. Não é isso? E aqui quem é o verbo? Precisam. E aqui quem é o sujeito? As meninas. Precisam de atenção as meninas. Poderia também. Precisam. Certo? De atenção as meninas. Observe que aqui eu troquei. Vejam só. Aqui, logo no comecinho, eu tenho aqui, ó, o complemento de atenção. Certo? Logo depois, eu tenho aqui, ó, precisam, que é o verbo da oração.
E aqui tem as meninas, que é o sujeito da oração. Observe que não aparece a ordem direta, que é sujeito, verbo mais complemento. Nesse caso aqui começou com complemento, verbo e depois sujeito. Aqui embaixo começou pelo verbo, depois o complemento e depois o sujeito. Certo? Olha aqui, precisam de atenção as meninas. Mas mudou o sujeito? Não. Certo? Mas a estrutura sempre vai ser ou complemento, verbo e sujeito, ou verbo, complemento e sujeito. Certo? Ou também nessa posição aqui. Nesse caso aqui eu tenho ordem indireta, certo? Porque posso começar com complemento, verbo e sujeito, ou verbo, complemento e sujeito. Na ordem direta, sempre irá aparecer sujeito, verbo mais complemento. Olha só, no caderno de atividade de vocês, na página 2, vocês irão encontrar esse esquema aqui, tá certo? Vamos ver o que diz agora? Tem assim. A oração é estruturada em 2 grandes blocos. Quais são? Sujeito e predicado. Ou sintagma nominal e sintagma verbal. Aí tem assim. Os quais correspondem respectivamente ao sujeito da oração, formada por sintagma nominal, com o nome núcleo. E ao predicado formado por sintagma verbal, com o verbo como núcleo. Olha só. Meninas é o núcleo do sintagma nominal ou do sujeito. E o núcleo do predicado será o verbo. Aí tem assim. É justamente a disposição do sujeito que determina a ordem dos elementos essenciais da oração, a qual pode ser direta ou indireta. A ordem sujeito, olha aí, sujeito mais verbo mais complemento. Nós teremos a ordem direta. E aqui, se eu inverter complemento, verbo e sujeito, ou verbo, complemento e sujeito, eu terei a forma indireta. Aí tem assim, sujeito, aquilo ou aquele sobre quem se diz algo. E predicado é o que se diz em relação ao sujeito, tá certo? Aí tem aqui embaixo, ordem direta, aí tem, as crianças precisam de atenção. Sujeito, as crianças. Verbo, precisa, complemento, de atenção. Ordem direta, nós temos aí, de atenção precisam as crianças. Depois, complemento, sujeito e verbo. De atenção as crianças precisam. Depois, verbo, complemento e sujeito. Precisam de atenção as crianças. Certo? Vocês irão responder da página 3 até a página 6 para praticar esse conteúdo, tá certo? Peço que vocês prestem bastante atenção. Tá certo? Se tiver dúvida, é só consultar a página 2 que vocês irão conseguir fazer facilmente, tá bom? Assim que vocês assistirem essa videoaula, peço que vocês marquem a data, tá certo? E respondam, que próxima aula nós iremos corrigir, ok? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!